Bom dia. Nosso grupo é composto por mim, Anderson Luiz, Carlos Wetlen e Raíssa Maria. E ao longo deste trabalho, nós iremos discutir acerca dos ovos e suas aplicações nas preparações culinárias. Especificamente, nós fizemos uma omelete convencional. Dentre outros constituintes, o ovo apresenta dois componentes principais, que é a clara e a gema, cujas propriedades físico-químicas dão a este alimento a versatilidade que lhe é característica. O ovo é utilizado em diversas preparações culinárias e essas diversas aplicações se dão em função das propriedades da clara e da gema. A clara, ela apresenta, né, esse aspecto translúcido quando cru e ao sofrer processamento térmico ela apresenta uma certa consistência e essa aparência também mais opaca. A clara é muito importante no que diz respeito à formação de espuma, né? Quando as proteínas da clara são submetidas a um estresse mecânico, como por exemplo o batimento, elas, elas se ligam e formam uma rede que retém ar. Esse ar ele acaba agregando volume, né? Acaba agregando volume às preparações. Inclusive, é a coagulação, né, dos filamentos elásticos formados pela ligação de albumina que retém ar e acaba garantindo também volume às preparações feitas aí com ovos, né? Que é formada, né, essa espuma e esse volume, ele é formado justamente em resposta ao batimento, né, ao estresse mecânico. Além disso, a gema, ela tem um caráter viscoso e também ela possui lecitina. A lecitina ela possui caráter anfipático ou anfifírico, isto é, ela possui um domínio polar, que se liga à água, por exemplo, e um domínio apolar, que se liga aos lipídios. Essa característica possibilita que os ovos sejam usados para formar emulsões, possibilitando que mesmo líquidos immiscíveis possam ser utilizados em preparações culinárias de modo a serem produzidos, né, alimentos, produtos que, mesmo sendo constituídos por estes líquidos immiscíveis, têm, né, tem uma certa homogeneidade, bem como também tem um certo sabor, né, como a gente pode observar na maionese, né, onde essa característica da gema de atuar como um componente que vai auxiliar na emulsão dos ingredientes é utilizado. Além disso, nos pães, a gema do ovo, né, inclusive a oxidação lipídica, bem como a reação de Maillard, acaba formando produtos, né, acaba formando compostos aromatizantes que dão, né, à gema, né, odor característico, bem como acabam agregando sabor e também o ovo, a gema do ovo, na verdade, ao sofrer esse processamento térmico, acaba auxiliando a corar produtos, como, por exemplo, na produção de pães. Em face dessas diversas características, o ovo apresenta, enfim, diversas aplicações, como havia falado. E neste trabalho nós iremos fazer uma omelete convencional e observaremos um pouco destas características. Os modos de preparo, os ingredientes estão descritos a seguir. Então, após a gente ter visto, né, todo o processo na realização da omelete convencional, a gente surge algumas percepções de diferenças, né, entre
Por exemplo, um ovo mexido e um omelete convencional. Qual a diferença entre a omelete convencional e a omelete soufflé? Então aqui a gente tem que uma diferença básica, né, entre o ovo mexido e a omelete convencional, na verdade se dá lá no início do preparo deles, que o ovo mexido você já mistura todos os ingredientes dele, né, os ovos, o leite, o sal, você já mistura tudo isso junto. Já no omelete convencional, não. Como a gente pode ver aqui atrás, ele primeiro a gente bate os dois ovos, né? E só após que ele cria uma espumazinha ali, não tão grande, mas uma espuma mais fraca, né? Macia, que se diz. Aí, após a criação dessa espuma, que a gente vai acrescentar os outros ingredientes. Então, o que é que isso faz na prática? O sal, a gente sabe que ele não permite uma boa estabilidade, né, da espuma. Então, como ele já é acrescentado antes de bater o ovo mexido, a gente tem essa perca de estabilidade, mais a gordura da gema. Então, são assim dois agentes que fazem ele não ser tão estável, né? E realmente, ó, a textura dele fica mais homogênea e ele não tem muita estrutura. Já o omelete convencional, a gente bate primeiro os ovos sem colocar sal, só que tem a gordura da gema, que diminui um pouco, né, essa estabilidade dele, mas não tanto quanto o ovo mexido, que teve dois agentes que iriam diminuir essa estabilidade dele. Então, basicamente, a diferença deles dois é essa. O ovo mexido ele tem assim, não tem muita estrutura, né? Ele fica realmente bem mexido, incorporado assim a todos os ingredientes. Já o omelete convencional não, você vê que ele é mais estruturado, você consegue fazer uma dobra, você consegue cortar, então ele tem mais estrutura do que o ovo mexido. E a diferença entre o ovo soufflé e o omelete convencional também é baseado nisso, na estrutura entre eles dois, porque o omelete soufflé, ele é batido primeiro separadamente, né, a gema das claras. A clara é batida em neve, então ali é sem sal, sem gordura, sem nada. Então ali a gente tem uma boa estrutura, né, uma boa quantidade de ar e após isso é acrescentadas, né, as gemas já também batida e os outros ingredientes, o que não vai fazer com que ela perca essa estrutura que já foi formada antes. E a omelete convencional, a gente já bate a gema junto com a clara, e aí, né, por causa da gordura da gema, ela não tem tanta estrutura quanto o omelete soufflé, que foi criada aquela espuma realmente mais volumosa, né, ao ponto de clara em neve. E a gente consegue ver isso também no resultado final. A gente vê que a omelete soufflé, ela é mais fofinha, né, por assim dizer. Ela tem, por ela ter mais ar dentro dela, incorporado, a gente vê uma estrutura assim de leveza mesmo, né? Quando você corta, quando você come, você vê que ela é mais leve, tem uma estrutura mais leve mesmo do que a omelete convencional, que por não ter assim tanta estrutura e não ter tanto ar na massa dela, né? Ela já é um pouco mais assim pesada do que o omelete soufflé. Então, basicamente, as diferenças que a gente tem entre ovo mexido, omelete convencional e omelete soufflé, já que todos levam os mesmos ingredientes, é justamente o bater, né, da clara, que no omelete soufflé a clara é batida sozinha, só depois acrescenta os outros. Já no omelete convencional, primeiro só os ovos, depois acrescenta os outros ingredientes. E por fim, o ovo mexido, que é logo batido todos os ingredientes juntos, que fazem com que ele perca mais estrutura e fique daquela forma mais que, né, que a gente não consegue cortar e tudo mais. Basicamente são essas as diferenças entre eles.